pessoal, tudo bem? Nesse segundo vídeo, nós vamos agora trabalhar a regra do paralelogramo. Nós já vimos o que são vetores resultantes, nós já entendemos qual é a finalidade de calcular um vetor resultante. No vídeo anterior, nós trabalhamos a regra do polígono e vimos que essa é uma regra que é utilizada quando o problema ele nos põe uma folha de papel milimetrado ou quadriculado e que nós vamos pegar os vetores e ligar origem com extremidade. Bom, agora nós vamos estar diante da regra do paralelogramo. E o que é preciso para usarmos a regra do paralelogramo? É muito simples, é só a maneira como você vai ligar os vetores. Agora, a ligação vetorial ela será feita por meio da origem com origem. Ou seja, nós vamos associar a origem de um vetor a outro. E, em sequência, o que é que vai ser feito? Se essa origem com origem ela formar uma figura espacial, você deve, por meio dela, formar um quadrilátero com linhas pontilhadas, com prolongamentos. Então, uma vez que você, com os vetores ligados, origem com origem, você faça as linhas pontilhadas, desenhando um quadrilátero, o vetor resultante ele é um vetor que tem a sua origem com a origem do vetor e sendo a diagonal desse quadrilátero. Lembre que a diagonal é aquele segmento de reta que vai sair de um vértice a outro vértice não consecutivo. Então vamos entender como é que isso é feito? Bom, pessoal, eu estou aqui colocando 3 exemplos para vocês e observem que o desenho dos vetores eles não apareceram no papel milimetrado. Ou seja, quando não vem no papel milimetrado, isso significa, um indicador que você vai usar a regra do paralelogramo. Então o que é que você vai fazer aqui? Vamos comigo. Você vai desenhar esses vetores ligando a origem com a origem dele. Vamos comigo? Então vamos aqui, vamos pegar e desenhar o mesmo vetor. Lembrando que você não pode, nesse momento, alterar a direção, intensidade e sentido do vetor. Ele tem que ser desenhado de maneira idêntica. Então, esse vetor ele vai ser replicado aqui. Olha lá o vetor A. E o vetor B vai ser desenhado aqui. Então, o que é que eu chamo a atenção de vocês? Percebam que agora a ligação vetorial é a origem com origem. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vem, desenha um quadrilátero por meio de prolongamentos. Então, eu estou aqui desenhando um quadrilátero. Lembrando que quadriláteros são figuras geométricas cujos lados opostos são paralelos. Veja que ao término do nosso quadrilátero, você agora pode traçar a diagonal. A diagonal ela vai ter que sair da origem dos vetores até aqui. Então, traçamos o vetor resultante. Bom, observem, pessoal, o seguinte, que se você, prestem atenção nisso, tá? Se você tivesse feito a regra do polígono, o resultado seria o mesmo. Só que para a regra do polígono ocorrer, eu teria que ligar a extremidade com a origem. Então, se eu fosse fazer essa mesma regra usando o polígono, nossa imagem ela ficaria assim. O vetor B continuando na mesma posição dele. O vetor A agora seria desenhado saindo da extremidade de B. E o vetor resultante, ele sairia da origem do primeiro até a extremidade do último. Notem que se você pegar aqui esse vetor, ele está idêntico a esse vetor. Então, a regra do polígono e a regra do paralelogramo, elas são idênticas no que diz respeito a obter o resultado. A maneira como você obtém é diferente. Lembrando que é aconselhado a regra do polígono quando o papel é milimetrado, tá certo? Bom, uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é que os livros de física eles apresentam 2 tipos de cálculos para a regra do paralelogramo e para a regra do polígono. E isso pode confundir a cabeça do aluno. Por isso que eu digo a você que só use a regra do polígono quando a questão fim é sendo feita por meio de papel milimetrado, porque aí você vai contar a quantidade de quadrados, se eles estiverem na horizontal ou vertical, ou fazer aquele triângulo retângulo para achar o teorema de Pitágoras, lembrando que o resultante sempre será a hipotenusa. Tá?
Mas o cálculo matemático, eu aconselho a vocês deixarem apenas para a regra do paralelogramo, para evitar você se confundir com os usos dos sinais, tá bom? Antes da gente ir para esse cálculo, vamos fazer aqui, ó, o término dessa operação. Uma coisa que é interessante que vocês notem, que nesse primeiro exemplo, o ângulo que está sendo formado aqui, que eu vou destacar ele, veja que esse ângulo, ele é um valor que está entre 0 a 90. Então ele é maior do que 0 graus, menor do que 90 graus. Tá certo? E eu vou te dizer mais. Geralmente, nas questões de vestibulares, esse ângulo daqui, ele vai ser 60 graus. E você vai entender já já por quê. Tá certo? Bom, vamos para o exemplo 2 e a gente vai fazer a mesma operação matemática. Nós vamos desenhar o vetor A, tá certo? Sem tirar e alterar a maneira dele. E na sequência vamos desenhar o vetor B, lembrando sempre de desenhar origem com origem, tá certo? Feito esse desenho, o que é que a gente vai fazer? Faz o quadrilátero, o meio de linhas pontilhadas, ó. Estou fazendo aqui o quadrilátero e vou traçar a diagonal partindo da origem dos vetores. Então está aqui saindo da origem dos vetores o vetor diagonal, tá certo? Como é que a gente vai calcular? Segura aí que você vai entender. Percebam que nesse exemplo 2, o ângulo que foi desenhado aqui para você, ele foi um ângulo reto, ou seja, ele agora vale 90 graus, tá certo? Vamos agora fazer o nosso último exemplo. Nós temos o vetor A, que está aqui, ó, vamos representar, vamos replicar esse nosso vetor A. Então, está aqui o desenho do vetor A. Lembrando sempre que nessa regra, a extremidade tem que estar ligada com a origem tem que estar ligada com a origem. Então, fiz aqui o vetor A. Vou agora desenhar o meu vetor B. Né? Chamo a sua atenção para esse ângulo. Veja que a abertura do ângulo agora, ó, esse ângulo que você tem aqui, ele já é maior do que 90, mas ao mesmo tempo menor do que 180 graus. E eu vou te dizer mais. Quando isso ocorrer, esse ângulo daqui, ele será de 120 graus. Já já vocês vão entender o porquê. Bom, o que é que a gente faz? Vamos novamente, ó, desenhar o quadrilátero. Tenham cuidado que esse quadrilátero, os lados opostos, tem que ser paralelos. Então, muito cuidado nesse momento, para que vocês não façam a conta errada. E agora que eu fiz o quadrilátero, eu venho traçando a diagonal, partindo da origem. E temos aqui o nosso vetor resultante. Tá certo? Bom, vocês entenderam como é a operação do cálculo do vetor resultante. E qual é a matemática que você vai usar para calcular esse vetor resultante? É muito fácil. Bom, aí você deve estar se perguntando, certo, Paulo, e agora que a gente fez esses vetores, como nós vamos calcular o vetor resultante para cada um deles? Vem comigo que eu vou te mostrar. Você vai utilizar a chamada lei dos cossenos, onde nosso vetor resultante, A ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Veja que nesse primeiro momento, esse cálculo ele lembra o teorema de Pitágoras. Só que agora, o que é que nós vamos fazer para achar esse vetor? A gente vai acrescentar aqui, ó, mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Isso é conhecido como lei dos cossenos. Tá certo? Muito bem. Então, quando vocês tiverem os vetores que não estiverem no papel milimetrado, que for usar a regra do paralelogramo, e que vocês notarem que eles formarem ângulos como esse, esta é a operação matemática que você que está aí vai usar. E aí você deve estar se perguntando, sim, professor, mas por que você falou que quando o ângulo for de 60, for entre 0 e 90, ele vai ser 60, quando ele for entre 90 e 180, ele vai ser 120? Por um motivo muito simples. Como precisamos aqui calcular um cosseno, então é interessante que o cosseno do ângulo seja o valor exato. E para a gente ter esse valor exato, a gente vai precisar do cosseno de 60, que vale 1,5. Nós vamos precisar
do cosseno de 90, que é igual a zero. E aí olha que interessante. Se o cosseno de 90 é zero, se nós substituirmos esse termo aqui por zero, veja que nós vamos estar diante de uma equação do teorema do Pitágoras, que ficou apenas vetor resultante ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado. E por fim, o cosseno de 120, ele vale menos 1,5. E aí, vocês entenderam direitinho? Bom, vamos fazer agora uma dica de como a gente pode fazer um cálculo de uma maneira mais rápida, sem muito trabalho. Vem comigo. Galerinha, agora eu vou te ensinar uma dica muito especial. Vejam só. Sabendo da complexidade da operação matemática, lembrando que você vai utilizar o teorema da lei dos cossenos, vetor resultante ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo. O que que um problema de vestibular geralmente faz para facilitar um pouco a vida do aluno? Ele põe os vetores sendo iguais. Então, anota essa informação, que isso é importante. Que se os vetores forem iguais, então, por exemplo, eu tenho aqui 2 vetores iguais. V, V. 2 vetores iguais. V, V. 2 vetores iguais. V, V. E aqui com um ângulo de 60 graus, um ângulo de 90 e um ângulo de 120. Então, para não fazer essa conta, olha que coisa massa. Se você chegar numa prova e que tiver vetores iguais com um ângulo de 60 graus, 90 graus ou 120 graus, o nosso vetor resultante, olha como é fácil. Se for de 60, é o valor do vetor vezes raiz de 3. Se for de 90, é o valor do vetor vezes raiz de 2. Se for 120, é o próprio vetor. Paulinho, como assim? Me explica isso direito. Você não vai precisar fazer essa conta, porque se os vetores forem iguais, ou por exemplo, eu tenho 2 vetores, vamos supor de 5 unidades. 5 aqui, 5 aqui. Quem é o meu vetor resultante? Se eu tenho 2 vetores de 5, formando um ângulo de 60 graus, esse vetor resultante aqui, sem precisar fazer uma única conta, seria o valor 5, que eu atribuí aqui, vezes raiz de 3. Por exemplo, se fosse aqui, ó, de 90 graus, como é que ficaria o vetor resultante? Se eles forem iguais e formarem um ângulo de 90, esse nosso vetor resultante seria o valor do vetor que foi dado, vezes raiz de 2. E se o ângulo for de 120 e os 2 valores forem exatamente iguais, o nosso vetor resultante é o valor do vetor sozinho. Então, exemplo, se aqui é 12 e aqui também é 12, o valor do vetor resultante seria 12. E aí, gostaram dessa dica? Bom, então assim nós finalizamos a regra do paralelogramo. Então lembre-se, regra do polígono, origem com extremidade, nos papéis milimetrados, e a regra do paralelogramo, nós vamos ligar origem com origem quando não tiver no papel milimetrado, e o cálculo é feito pela lei dos cossenos. Bom, agora é com vocês. Peguem os exercícios que foram propostos e mãos à obra, e vamos lá e vamos ver se você consegue. E até nossa próxima aula. Tchau, tchau!